Olá, bem-vindos. Mais uma vez a gente segue aqui no nosso canal no YouTube, desta vez com um tema que é um tema super sensível no ano de eleição, e a gente foi buscar ajuda. A gente não consegue fazer a reflexão adequada ou ter todas as respostas, nós fomos buscar aí ajuda para quem domina o tema e para quem pode nos ajudar a fazer as provocações, as reflexões, a buscar os elementos necessários para que nós possamos, juntos, né, como diretores, professores, coordenadores, enfrentar os desafios que a educação brasileira nos traz num ano de eleições. Por isso, trago aqui, eu quero fazer a apresentação do nosso entrevistado de hoje, que é Fernando Capês. Eu vou trazer aqui a biografia do Fernando Capês, que é procurador de justiça aprovado em primeiro lugar no concurso de 1987, é mestre e doutor em Direito, professor e palestrante nacional e internacional, autor e coordenador de diversas obras jurídicas, deputado estadual por 3 mandatos, tendo sido o mais votado no pleito de 2014 e eleito presidente da Assembleia Legislativa no biênio 2015-2017. Foi também secretário estadual de Defesa do Consumidor e presidente do PROCON de São Paulo de 2019 a março de 2022. Então, com esse repertório incrível, trago aqui o deputado Fernando Capês, para nos ajudar a debater os pontos que a gente foi recolhendo, foi capturando ao longo dessas semanas com vocês, diretores, nossos clientes, nossas escolas, parceiras da Conex. Então, deputado Fernando Capês, muito bem-vindo ao programa da Conex Educação. A gente está super feliz por poder debater um tema com alguém tão brilhante, com uma carreira de tanto sucesso, que inspira também os nossos alunos, né, de como conseguir entrar na carreira política, no PROCON, defender os direitos aqui dos consumidores, defender os direitos das pessoas que ali precisam, enquanto carreira jurídica também. Então, bem-vindo, Fernando Capês. Queria deixar esse espaço inicial para que você pudesse apresentar suas credenciais. Aí a gente vai seguir com perguntas difíceis e sensíveis para que você possa nos ajudar. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Sandro. Um abraço a todos aí que estão junto à Conex, nos assistindo e podendo participar. Um prazer enorme conversar com vocês. E quando eu vejo a leitura, por exemplo, desse currículo, eu falo, mas como é que foi feito isso aqui? Quer dizer, lá atrás, até falando para os nossos estudantes, aí os futuros colegas, futuros profissionais, você não quer, naquele momento, 40 anos atrás, fazer tudo isso que está aí. As coisas vão acontecendo devagarzinho, com calma, cada projeto tem seu tempo, tem sua maturação, tem o seu momento, e vai acumulando uma experiência no final. Eu ainda acho que eu tenho muita coisa pela frente ainda, mas tem um caminho percorrido que acho que fica legal a gente conversar e passar um pouco dessa experiência, porque a experiência nada mais é do que o conhecimento de quem já errou, conhecimento de quem já acertou, que viveu várias situações diferentes, e a gente pode interagir bastante com relação a isso. O que eu quero inicialmente deixar um recado, sobretudo para os estudantes, olha, não coloquem ninguém no pedestal. Respeitem todos, mas não coloquem ninguém num patamar inatingível. Você pode conseguir aquilo que você quiser, mas é necessário, antes de mais nada, ter foco, ter um objetivo. Se você não fixar um ponto, não tiver um objetivo, um target para você buscar, você vai acabar se perdendo. Quem fixa um ponto, isso é geometria. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Pega onde você está e fixe um objetivo, um ponto profissional, pessoal, onde você quer chegar. Quando você fixou esse ponto, você tem 2 pontos. E com uma linha reta fica fácil chegar. A segunda etapa é estabelecer uma estratégia. Você tem o foco, você tem o objetivo. Agora estabeleça uma estratégia, tenha um bom plano para atingir esse resultado. E, finalmente, determinação. Lembra de uma coisa que eu vou te falar. Na vida só não vence quem desiste. Quem insiste sempre acaba vencendo, até mesmo na vaga de quem desistiu. Não perca tempo se lamentando. Caiu? Levanta e segue em frente.
o lamento e a confissão da derrota. Mas vamos conversando, vamos batendo papo e respondendo as perguntas aí que forem feitas. Excelente, muito início bem importante para um ano decisivo, né? Fala muito aqui de esperança e de futuro, deputado, e a gente com os jovens, com os professores, nesse ano de eleição a gente sempre renova a esperança, né? Tem sempre aí o desejo de ter um país melhor. E aí, entrando no nosso tema inicial, o papel da escola, dos professores no processo eleitoral. Nós sabemos que há várias linhas, né? Algumas que incentivam o debate desse tema na sala de aula, outras linhas que entendem que exige o tratamento da escola, mas fora da sala de aula, né? A gente poderia discutir sobre o âmbito da lei, sobre o âmbito ético. Como você entende que a escola poderia contribuir para o processo eleitoral, né? Seja no papel do professor ou no papel da coordenação, da diretoria, tendo os alunos, os jovens, e a gente viu no início desse ano, né, a dificuldade que foi fazer os jovens tirar os seus títulos de eleitor, alguns artistas se mobilizaram, e aí a curva de jovens que conseguiram tirar o título de eleitor foi muito alta, isso foi muito importante para o país. Como é que a gente consegue fazer uma influência positiva? A gente deve fazer uma influência? Que tipo de influência a escola deve fazer? Ou esse é um terreno que a escola não deveria entrar nessa aventura? Qual é a sua posição, deputado? Não, eu acho até que a escola pode entrar, mas é necessário estabelecer um espaço próprio e específico para esse momento e para esse debate. Eu sou antigo, então, na minha época tinha Educação Moral e Cívica, OSPB e assim por diante, né? Organização Social e Política Brasileira. É possível, sim, e acho que a escola até deve estimular, mas tem que ser criado um campo, uma matriz curricular, uma matéria, ou mesmo um horário em que seja destinado para esse debate. E nesse debate, a escola deverá, em primeiro lugar, transmitir ao aluno um conceito básico e fundamental: respeito. Ensinar o aluno, o estudante, o futuro cidadão, que vai ter seu título de eleitor, em primeiro lugar, a ter respeito, a respeitar o próximo, não ofender o próximo, não agredir o próximo, respeitar o espaço em que o próximo está expondo sua ideia, ouvir com atenção, estar sempre pronto a mudar de opinião no meio de uma conversa quando percebeu que está errado, não ser violento. Acho que esse é o primeiro ponto muito importante. E esse é um espaço que pode ser criado. Nesse espaço deve-se discutir, sim, os rumos da nação, a política brasileira, a visão de cada um, ideológica, partidária, mas no espaço próprio e específico. O que deve tomar muito cuidado, e acho que a escola deve evitar, no momento em que a escola está na sua parte informativa, em que ela está transmitindo conhecimento, transmitindo formação profissional, técnica, intelectual, cultural, neste momento, qualquer tipo de diversionismo, qualquer tipo de inserção insidiosa de algum comentário no meio da exposição pode parecer ao aluno que ele está sendo utilizado, ou seja, que ele está sendo usado naquela aula pelo professor para passar uma mensagem subliminar. Isso deve tomar cuidado. Eu estou assistindo uma aula de química. Eu quero aprender química. Eu estou estudando história, geografia, gramática, redação, língua portuguesa, aritmética, álgebra, trigonometria. Física é o momento de eu aprender aquela ciência. Claro que eu tenho minha posição, eu quero expor minha posição, mas a escola deve criar um local próprio, um ambiente próprio, um horário próprio para que isso ocorra. Quando o professor está lá, ele tem um contrato de trabalho, ele foi contratado, ele assinou um contrato de trabalho com a instituição de ensino para transmitir o conhecimento técnico dele sobre uma determinada matéria. A sua obrigação é o cumprimento desse contrato de trabalho, transmitir ao aluno da melhor maneira possível, com a melhor didática, esses conhecimentos. Ô Sandro, eu sou professor também. Aliás, eu sou professor desde 1989. Já são 33 anos. Professor de faculdade,
sou professor da Academia de Polícia, da Polícia Civil, sou professor da Polícia Militar, sou professor da Escola do Ministério Público, de várias universidades e professor de cursinho. Cursinho. Aquelas salas de 400 alunos, 450 alunos, e quando é online, 10 mil alunos, que você está lá para transmitir uma informação. É cursinho de direito. A gente prepara advogados que vão prestar concurso para juiz, promotor, delegado, procurador, etc. Então, uma vez no comecinho ainda da minha carreira, em 1992, eu me atrevi a fazer um comentário não político eleitoral, mas político. Metade da sala levantou e saiu. O diretor me chamou e falou: não estou entendendo, Capês. O que deu na sua cabeça? Você está dando uma aula de direito penal, você interrompeu a sua aula, que o aluno está pagando, está querendo receber informação, está querendo ser preparado para dar uma opinião sua sobre ele. A opinião sua naquele momento não interessa. Então, ali eu tomei uma grande lição, quase que eu perdi o meu emprego. E, na verdade, ele estava certo. O meu contrato de trabalho era ensinar direito penal e processo penal e ajudar aqueles candidatos, estudantes, a atingirem os seus objetivos. Então, acho que isso é muito importante. E mais, nós estamos vivendo num mundo extremamente perigoso. Nós estamos vivendo numa selva. Estamos perdendo rapidamente os valores. As pessoas, é só olhar o noticiário dia a dia, as pessoas matam as outras para se livrar, qualquer que seja o problema. Não aguentou mais o pai, a mãe mata para receber herança, não aguentou mais o marido, mata para ficar com o dinheiro dele, mata para ficar com o amante, traiu, mata. Então, nunca se usou tanto a violência para se livrar das pessoas. E a violência não é só física, é a violência moral, é usar a internet para humilhar, para fazer bullying, para ofender, para pisar na pessoa. Então, nós estamos vivendo um mundo extremamente perigoso e é preciso saber lidar com esta situação. Então, vocês que, na minha época, tinha um jogo, existe até hoje, da Grow, que é War. A vida é um tabuleiro de War. Tenha estratégia para saber se movimentar nesse terreno pantanoso. Aí, Fernando, a gente tem discutido muito a educação do século XXI, né? Sair desse modelo conteudista de memorização, que é, em tese, a tradição da escola brasileira, lamentavelmente, né? Que muito baseada em vestibular, nos grandes exames, né? E não para esse mundo novo, focado no mundo de trabalho, que tende a ser diferente, com robótica, inteligência artificial, metaverso e muitas outras coisas que virão. E aí a discussão do professor na sala de aula tem, quando a gente olha exemplos de países que estão se dando melhor no PISA, né, naquele exame global de educação, são escolas que têm feito dos seus espaços um ambiente para estímulo do pensamento crítico, da solução de problemas e menos conteudismo. Aqui eu acho que a gente passa a ter um terreno de uma sensibilidade um pouco maior, e aí eu queria ouvir a tua opinião, porque fica claro o seu ponto de vista a gente não fazer um mix do conteúdo técnico, né, do conteúdo da disciplina, com elementos que, porventura, possam ser encarados como doutrina política ou partidária. Mas como é que a gente consegue sair do conteudismo, né, reduzir a carga desses elementos técnicos para uma sala de aula onde os alunos trabalham em grupo, onde os alunos debatem, discutem as ideias, e a gente consiga estimular o debate das ideias até para que, como você bem mesmo colocou aqui, né, um mundo violento, um mundo que está mais complexo da gente... E aí se a gente incluir aqui fake news, né, se a gente colocar como os alunos nessa faixa etária conseguem ajudar, inclusive as suas famílias, a entender que notícia é verdadeira, que notícia não é verdadeira. Como é que o professor consegue estimular esse debate? Qual é o limite, né? Se ele discute democracia, se ele discute orçamento da União, se ele discute... Quais elementos ele conseguiria colocar num projeto dentro da disciplina dele? Porque se ele está falando de matemática, ele pode falar de orçamento da União, se ele está falando lá de geografia, ele pode falar das cidades brasileiras e da questão cultural, da vocação das cidades. Até onde ele vai, e pode ser uma doutrinação partidária, pode ser encarado, e aí se você olhar como jurista, como PROCON, né, como é que você pode falar, opa, aqui a escola extrapolou os limites dela.
Até para o professor hoje em dia, porque a gente viu vários, e eu tenho falado com alguns professores, disseram, olha, até então, no passado, a gente colocava uma tirinha numa prova e aquilo servia para uma reflexão do aluno sobre o voto de cabresto. Hoje ele já vai identificar aquela mesma tirinha que no passado era a capacidade do aluno de pensar criticamente, ele pode ser encarado agora como uma tirinha partidária, porque depende da reflexão de cada partido. É possível, assim, você acha que o professor deveria se isentar por completo ou tem espaço para fazer esse estímulo do pensamento crítico do aluno? E esse pensamento crítico, até onde você entende que aqui vai bem e aqui o professor ele interferiria já no julgamento partidário de um candidato ou do outro candidato, o deputado? Eu acho que claro que existe esse espaço, e esse espaço deve ser criado. Os educadores precisam rediscutir as matrizes curriculares, mudar o sistema de ensino, estimular esse debate. A questão é que tudo seja feito com transparência. O aluno, trazendo um pouco para o PROCON, que naquele momento é um consumidor da informação que seus pais pagaram para que o filho recebesse o acesso a ela, aqui naquele momento ele não pode ser usado. É necessário deixar claro, agora você vai entrar num ambiente de debate. Você veja que dentro da matriz, hoje a nossa aula é sobre matemática orçamentária. Vamos ensinar para vocês como é que é um orçamento. E é claro que nessa aula caberá alguns comentários sobre como fazer mau uso de dinheiro público, como evitar equilíbrio fiscal, por que não se obedece o equilíbrio fiscal, qual que é a consequência de gastar mais do que se arrecada, quando se é obrigado a emitir papel moeda, dinheiro, para cobrir déficit, qual a consequência, como é que isso gera inflação, noções de economia, isso é muito importante, cidadania, respeitabilidade, o mal que a corrupção faz ao país, tudo isso é muito importante que seja discutido, mas procurar retirar um certo viés ideológico. Por mais que isso seja difícil, tudo tem uma certa ideologia, mas procurar nesse espaço ouvir o aluno, transmitir informação para ele. Por outro lado, manter também a questão do conteúdo, porque nós não podemos também descurar disso, né? Os modelos antigos de educação, embora sejam hoje ultrapassados, eles tiveram a sua finalidade, formaram grandes matemáticos. Vamos lembrar que o homem conseguiu produzir um foguete até a Lua, desembarcar e retornar com o sistema de ensino anterior. Então, também, nós não podemos desprezar aquilo que foi conquistado em termos de educação, mas é preciso evoluir, é preciso ter consciência crítica, formar os futuros cidadãos, a importância do voto, como o voto não deve ser desperdiçado, jogado como voto de protesto. Qual a consequência de você anular o seu voto, de você votar em branco, ou de você atribuir o seu voto a um candidato de achincalhe, no que isso redunda de consequência para o país? Tudo isso acho que é muito importante. E é óbvio que essa é uma função da escola também. Ela está no pilar da educação. A escola precisa ensinar muitas coisas que devem ser ensinadas em casa, mas também na escola. Consequência de jogar um lixo na rua e não no cesto de lixo. Você está num carro, joga um copo de Coca-Cola cheio de sorvete numa calçada. A consequência de jogar um lixo, um sofá, num rio, como isso acontece. A consequência de você se irritar no trânsito e ofender, agredir uma pessoa. Então, noções de cidadania, de respeito, de saber se comportar, a compreensão do contexto político nacional, olhar o que aconteceu em outros países, as experiências na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, linkar isso com a história, mas de uma maneira que seja transparente. E o que eu acho que cria confusão é quando o aluno se sente usado, ou se sente que ele está sendo, de certa forma, sofrendo um processo de indução. A manipulação, né? A manipulação, ninguém quer ser manipulado. Tudo que você faz ali que ele percebe que é transparente, está dentro de um processo educacional objetivo, da própria instituição, que os pais, quando assinaram o contrato, já viram que é sobre isso que vai ser feito,
Acho que não há surpresa. Acho que essa é a questão. Não surpreender as pessoas com atitudes que possam ser interpretadas como manipulação. A gente tem visto bons exemplos de grupos de professores, porque como junta médica, né? Se a gente conseguir colocar mais de um especialista, mais de um profissional para debater um tema, além de ficar mais rico, a gente cria uma transparência no processo, como bem você está trazendo aqui, né? Às vezes fechar um professor numa sala de aula para debater, quando você está perto daquela fronteira, talvez a gente trazer uma junta de professores fora do horário, com uma clareza de qual é o debate, vamos discutir cidadania, aí você traz uma junta de professores para debater o tema, para fazer os alunos refletirem. A gente tem falado muito para as escolas, né? Que o aluno protagonista, esse jovem novo que a gente quer muito para o país, e a gente tem visto lá fora, né? Esse jovem capaz de tomar decisões importantes para resolver problemas que a sociedade vem vivendo, é um jovem que precisa pensar. Então, assim, mais do que o professor fazer a reflexão, é deixar o jovem fazer a reflexão, e o professor ser um professor mediador, né? Um professor que coloca os alunos para debater, para refletir sobre um fato, para trazer os prós, os contras daquele fato, mais do que ele dar a conclusão, né? Ele conseguir ser o mediador do processo para que os alunos façam esse processo de pesquisa, esse processo de desenvolver a sua retórica. Então, faz muito sentido a sua colocação, né? Da gente conseguir dar transparência no processo, o conforto para a família e para o aluno, para que ele realmente não se sinta manipulado. Talvez aqui a gente colocar mais de um professor na fase crítica desse pensamento. Tem uma questão interessante que me trouxeram quando disse a muitos diretores de escola que nós teríamos essa conversa, Capês. Alguns deles me perguntaram, eu vou trazer essa pergunta para você, saindo da esfera do professor e indo para a esfera da escola, né, como instituição. Do ponto de vista legal, a escola pode se posicionar, né, a gente viu que muitas instituições empresariais têm se posicionado sobre partidos e candidatos, que é uma coisa que não acontecia no Brasil, especialmente no passado recente. Isso já acontecia em outros países, nos Estados Unidos, especialmente lá tem o lobista, inclusive, como profissão, né? Mas no Brasil isso não era comum, né? A neutralidade, pelo menos aparente das instituições, era o que a gente via. Agora, esse ano em especial, e na eleição passada, algumas empresas começaram a tomar partidos, né? Literalmente de candidatos. E a escola? Você entende que a escola, e aí, assim, dupla reflexão, né? Tanto do ponto de vista legal, quanto na sua reflexão pessoal, pelo seu repertório, ela é obrigada a se manter isenta, ela pode se posicionar a favor de algum candidato em relação a algum partido, não estamos falando do aluno na sala de aula, mas ela em relação ao posicionamento político dela. Como é que você vê essa questão das empresas nesse contexto, né? A gente fechando o escopo em relação às escolas, elas deveriam, elas podem ou elas não podem? Como é que é a sua leitura sobre esse novo momento que a gente vive? Olha, Sandro, nós vivemos num país livre. A nossa Constituição Federal, logo no artigo 1º, diz: o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, as pessoas são livres para fazerem as suas opções. É que cada opção traz uma consequência. Quando você fala em partido, é porque você está numa parte. Então, essa parte vai agradar e a outra parte não vai agradar. E isso traz consequências. E a instituição de ensino deve fazer essa avaliação se ela está disposta a se engajar e até que ponto ela quer se engajar. Então, eu vou apoiar abertamente um determinado partido. Isso vai trazer consequências. Eu vou apoiar um determinado candidato explicitamente. Isso tem consequências também. Evidentemente, estou falando de candidaturas majoritárias, né? Presidente, governador, prefeito, principalmente presidente e governador. Agora, no meu modo de ver, eu não tenho instituição de ensino, eu já tive até, mas não sou dono de instituição de ensino, eu sou diretor de uma universidade, então eu aconselharia o seguinte: é importante que a gente transmita primeiro o conteúdo. Nós vamos discutir política, então ótimo, vamos debater então história política. Como é que era na Grécia Antiga, né? Como é que era no Senado Romano, e no período da Idade Média, e depois com o absolutismo monárquico, né? Como é que foi com a dinastia Bourbon, e como é que na Inglaterra isso se processou, e na Idade Moderna, e quando caíram as monarquias, 1848, e as duas grandes guerras do século XX, quais foram as consequências, o que o homem aprendeu. Muito bem, gente, agora vamos debater.
E aí, depois de você transmitir a informação, você abre para o aluno debater, para ele expor suas ideias, que eu acho que isso é muito interessante, é muito importante. Nós tivemos no colégio, na época, eu estudei no Colégio São Luís, em São Paulo, né? Nós debatemos, por exemplo, o tema da Segunda Guerra Mundial, tivemos aula sobre a Segunda Guerra Mundial e colocamos uma das figuras mais, eu diria, repulsivas da história da humanidade, que é o Hitler, no banco dos réus. Um teve que fazer a acusação e o outro a defesa. Você imagine. Então, e os corpos de jurados analisando, debatendo, como é possível defender. Então, veja que sempre você vai poder estimular que haja um debate, que haja uma discussão, em que seja colocado no centro daquela discussão um determinado tema, por mais polêmico e difícil que seja, para você estimular o raciocínio do aluno. Então, isso tudo é importante. Agora, a base da escola é dar a informação, dar os princípios, os valores morais. Então, você vai lá, eu vou falar sobre os horrores do nazismo. Você sabe o que são os campos de concentração? Já sabe o que fizeram com 10 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus? O que significa esse movimento? Como é que ele surgiu? Quais são as causas, suas raízes econômicas? Por que ele começou a se originar na Primeira Guerra Mundial? Depois de dar tudo isso, você solta o debate, vai mostrando a realidade para o aluno. E vamos transmitir isso agora, transportar isso para o campo da discussão aqui da política nacional. Explicar, bom, você sabe quem são os presidentes do Brasil? Não. Sabe o que cada um fez? Você sabe como foi a política do Estado Novo? Não, você não conhece. Você sabe como foi o golpe de 64? Foi um golpe? Foi uma revolução? Quais as causas que levaram? Qual era o ambiente político mundial quando surgiu o movimento ou o golpe de 64, seja lá como você o qualifique? E agora, existem condições para isso? O mundo é o mesmo? Estamos numa Guerra Fria? Então, todas essas questões precisam ser levadas em termos de informação. Debate sem informação é bate-boca vazio. Mas, em seguida, a escola deve abrir, sim, o campo para discussão, e quanto mais ela se mantiver na neutralidade, a meu ver, mais ela será valorizada enquanto órgão transmissor de ciência. Quando ela começa a adotar posições muito explícitas, tudo aquilo que vem dela começa a ser tido com reserva, com enfrentamento. E é isso que nós devemos levar em conta. Agora, cabe a cada, principalmente dono de instituição de ensino, definir o rumo que quer dar à sua instituição de ensino, porque vivemos numa democracia e cada um faz aquilo que entende que deva fazer, desde que seja dentro da lei. Não, super claro, então do ponto de vista da legalidade é possível, mas tem os impactos aí sociais e até comerciais na escola, especialmente na escola privada, né? Bom, a gente falou um pouquinho de professor, falamos um pouquinho aqui dos donos das escolas, né, de maneira institucional. Queria falar um pouquinho dos alunos em si, né? Como é que a gente consegue ajudar os alunos nesse debate sobre fake news? A gente estava observando aqui num estudo antes de vir para essa conversa, que boa parte dos eleitores brasileiros se informam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, né? A gente vê uma migração, né, das últimas eleições, que boa parte dos eleitores olhavam os veículos de TV, né, como base de credibilidade, jornais, jornal impresso, e hoje, com o crescimento das redes sociais, eles se informam quase que pelos comentários das redes sociais. Ou seja, você tem um post, ele vai lendo aqueles micro comentários e vai julgando, vai criando o seu juízo de valor por pessoas que não necessariamente têm clareza para escrever sobre aquele tema, né? Como a gente consegue ajudar os eleitores, aí falando dos mais jovens, que talvez tenham ainda mais envolvimento com mídias sociais, Instagram, TikTok, YouTube e os grupos de WhatsApp, como é que a gente pode ajudar a criar um roteiro, uma cartilha, umas boas práticas para que esse jovem possa entender o que de fato é verdade, o que não é tão verdade assim, como ele deveria se posicionar e como ele pode ajudar, inclusive, nas famílias. A gente tem visto que os jovens, para algumas famílias, são veículos para trazer informação, para debater com a família, é um lugar seguro ali que ele pode comentar com o pai, com a mãe. Qual é que é a tua recomendação? E que você deve estar envolvido, até por estar no mundo político, né, deputado? Deve ter ouvido muitas dessas questões ligadas aí a verdades e mentiras que envolvem
as pessoas públicas, né? Como é que você pode nos ajudar a sair dessa pegadinha das fake news? Olha, acho que um dos pontos mais importantes, talvez isso numa cadeira de filosofia, introdução à filosofia na escola, introdução à sociologia, introdução à política, acho que é muito importante, em primeiro lugar, transmitir ao jovem a necessidade de ter uma postura crítica em relação a qualquer informação que ele receba. É importante que, ao receber uma informação, que ele não tenha aquilo como uma verdade absoluta. Hoje, por exemplo, você sabe que os meios de comunicação, jornal, imprensa escrita, televisiva e rádio, e também telemática pela internet, a imprensa, ela transmite a informação que ela quer transmitir. A imprensa, de acordo com seus interesses econômicos, ela molda a informação para atingir determinados objetivos. E ela tem produzido grande influência. Hoje você vê no próprio Poder Judiciário e na minha instituição, Ministério Público, muitas vezes se privilegiar a pauta, e no Legislativo principalmente, privilegiar a pauta ditada pela mídia para canalizar o que eles pretendem fazer, o que vai ser feito para poder, inclusive, ter um respaldo da mídia sobre aquilo que é realizado. Então, é preciso toda e qualquer informação, seja da imprensa e principalmente informações recebidas pela internet, é necessário estabelecer juízo crítico a respeito. E isso, repito, cabe ao colégio, à instituição de ensino, abrir espaços para isso, como nós falamos no começo desta conversa. Se tem um espaço para o conteúdo, porque sem conteúdo, sem informação, qualquer debate é vazio. Você tem que conhecer os processos históricos, você tem que conhecer os ambientes geográficos onde se criaram processos políticos, históricos, ideológicos. Tudo isso tem que ser passado, primeiro, como informação, e, em segundo, como crítica a esta informação, para que o aluno saiba debater, saiba discutir. Eu vejo adultos, não jovens, não, eu vejo adultos formados, recebem qualquer informação, já vão repassando. Você já viu se isso é possível? Essa informação, se ela procede ou não procede? Veja, ela está em bases irreais, eu vou te demonstrar por quê. E as pessoas estão hoje no país dotadas de fanatismos dos dois lados, seja de um lado ou de outro, cada um tem o poder absoluto da verdade e o outro lado não tem nenhuma verdade. Quando isso ocorre, os dois lados estão errados. Então é preciso também ensinar a receber informação com crítica, a procurar conhecer os fatos, a não se informar apenas pelas manchetes ou por frases rápidas e formadas. Isso é fundamental e importante. E acho que a escola tem esse papel, é um papel fundamental. Sempre com aquela cautela, adotar transparência na transmissão da informação. Olha, agora nós vamos entrar aqui, é para se discutir isso, está aberto o debate, pode colocar as suas posições. Isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, a escola precisa também de um tema que tem que ser discutido, que é extremamente preocupante, que é o comportamento autodestrutível, sobretudo do adolescente e do jovem no mundo de hoje. Aumentou muito o número de suicídios de jovens, é preciso entender o que está acontecendo, tomar muita cautela para repreender e reprimir qualquer bullying, qualquer forma de manifestação depreciativa do aluno ou da aluna, estabelecer um ambiente de respeito, e os diretores escolares e os professores não podem se omitir, eles têm que estar muito atentos a isso, informar os pais, chamar também o aluno que está se comportando de uma maneira destrutiva com relação ao outro e criar um ambiente amistoso, um ambiente de paz, um ambiente em que se possa debater de maneira civilizada questões, um ambiente em que não se foque na aparência do outro, infelizmente isso ocorre, mas nós estamos vendo um recrudescimento muito dessa prática e, ao lado do debate, tomar uma atenção também com a pessoa do aluno,
para que ele se sinta bem, para que ele não se sinta reprimido, para que ele não se sinta, de certa forma, oprimido e voltado a praticar alguma coisa que faça mal a ele próprio. Um ponto super relevante mesmo. E como é bom o espaço da escola ser um espaço seguro, né? Que seja um espaço onde as pessoas possam expressar as suas ideias, as suas ideias serem acolhidas, mesmo quando contrapostas, mas dentro de um ambiente amistoso, onde as pessoas não se diminuam, né? Então esse é um cuidado realmente que a escola precisa tomar para que um desafio, que é desenvolver o pensamento crítico, não se torne um peso, né, para esses jovens. Eu queria encaminhando aqui para o nosso tema final, né, do nosso bate-papo. Também nas conversas que tivemos antes desse bate-papo, alguns jovens, né, das escolas que a gente visitou para falar sobre o tema, eles nos perguntaram sobre a carreira na vida política. A gente fala muito com o ensino médio brasileiro, né, e a gente vê os jovens buscando cursos de medicina, buscando engenharias, universidades públicas, muitos jovens para o empreendedorismo, criando as suas startups, olhando o mundo digital. E um jovem me perguntou, falou, olha, como é que é a carreira política? Como é que eu poderia endereçar o meu futuro na carreira política? Então, acho que nesse pedacinho final, aproveitando a tua experiência, deputado Capês, e também você fez uma carreira, né? Não iniciando no mundo político, me parece que não era o primeiro entendimento, depois você acabou indo para o mundo político. Que recomendação você poderia dar ao jovem que pensa e que talvez a gente pudesse até estimular, né? Novos pensadores, novos intelectuais, novas pessoas de bem para enfrentarem o mundo da política. Como é que a gente poderia, então, dizer a um jovem que tem interesse no futuro político a entrar nessa carreira? Quais são os desafios, como é que ele poderia fazer, quais são os passos que ele deveria dar, porque a gente sabe, consegue dar claramente, olha, você vai para essa universidade, fazer essa prova. Para o mundo político, qual é a prova? Como é que ele entra para essa nova jornada? Olha, eu fiz a faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, e na época da redemocratização do país, né? Então, nós íamos ali para a Praça da Sé, movimento das diretas já, estávamos num ativismo muito grande, a faculdade fervilhava política, né? Uns bem à esquerda, outros bem à direita, mas sempre debatendo e discutindo. Ali era um ambiente propriamente político, era uma faculdade naquela época mais política até do que jurídica. E muitos colegas meus quiseram ir para a área da política, né? Poucos deram certo. Dois que deram certo foi o Fernando Haddad e o Fernando Capês, se é que se pode dizer, né? Porque eu mais à direita, ele mais à esquerda, né? E mas como é que foi isso? Ele se graduou, se qualificou como educador. Eu fui me qualificando como membro do Ministério Público. Eu me formei, prestei o concurso, virei promotor, trabalhei dentro do Ministério Público, tive causas importantes, processei lá as torcidas organizadas de futebol, não se falava em Ministério Público. O primeiro Ministério Público foi na minha promotoria, que nós processamos as torcidas organizadas, continuei me graduando, escrevendo livros, professor, de repente aquilo aconteceu de maneira natural. Então, cada um tem um destino. Você pode fazer uma afirmação numa carreira pública ou privada e depois você ir a político, começar desde logo. O que eu sugiro é que, em primeiro lugar, o futuro político, candidato a ser político, ele procure estudar, procure se informar, né? Ele precisa conhecer como são os processos políticos, os processos legislativos. Tem bons deputados que não são advogados e conhecem profundamente lei. Então, se ele puder, em primeiro lugar, desenvolver uma habilidade, uma determinada profissão, e aquilo for acontecendo naturalmente, ele será um político que chamam nos Estados Unidos de long range, ele vai longe, né? Então é isso que eu diria, estude bastante, procure desenvolver uma ação social importante ligada às pessoas, ajude o próximo, ajude as pessoas, e política não tem segredo, é relacionamento humano. Trate as pessoas como você gostaria que elas te tratassem. Não minta, não use as pessoas, procure ajudar, cooperar, seja firme em seus propósitos.
Eu acredito que quem quer a política, o Brasil está precisando de jovens idealistas que queiram entrar na política. Mas lembre-se, quando a gente é jovem, a gente tem a tendência de achar que só nós temos razão. Veja, quando você achar que só você tem razão, você não tem razão. Ouça um pouco o outro lado e procure fazer sempre um meio campo aí das ideias. Já ensinava São Tomás de Aquino, in medius virtu. A virtude está no equilíbrio, a virtude está no meio, está no centro. Ouça todo mundo e procure fazer dali um bom caldo para você seguir a sua carreira política. Excelente, muito boa conversa. Queria te agradecer muito por ter cedido um espaço na tua agenda para falar com a gente, falar com as escolas, com alunos, professores. Acho que é um espaço que a gente quer sempre levar informação de qualidade para as nossas escolas, para que eles possam enfrentar, aí, como falamos no início da nossa conversa, os desafios desse mundo moderno, especialmente na educação, num ano tão sensível quanto esse. Então, queria deixar aqui os minutinhos finais para a gente encerrar, né, para ver seus desejos para esse restinho de ano aqui no mundo eleitoral. E já, em nome de todo o Grupo SEB, da Conexia, agradecer demais aí a tua presença e deixar o convite para que a gente volte a se falar em breve, né, e apoiar aí as nossas escolas, a educação privada brasileira, que tem, de alguma maneira, ajudado o país na formação de jovens e de adolescentes aí para um futuro que o Brasil merece. Tá bom? Deputado Fernando Capês, muitíssimo obrigado. Queria te deixar aí à vontade para as palavras finais. Muito obrigado, Sandro. Queria agradecer muito a você, também cumprimentar todos os diretores escolares, os professores, os alunos, que eu prefiro chamar de futuros colegas aí, que possam, de certa forma, aproveitar alguma coisa disso que eu falei, que a gente sempre aproveita alguma coisa de tudo. Então, que possam extrair alguma coisa útil disso e respeitar o próximo, respeitar as ideias alheias, tomar cuidado. O aluno, quando for fazer um bullying, você pode estar condenando uma pessoa à morte. Então, isso é muito importante hoje, quer dizer, respeitar o seu colega, respeitar as ideias, respeitar o seu professor, respeitar a sua instituição de ensino, procurar estabelecer uma avaliação, uma postura crítica com relação a qualquer informação que você receba, estar pronto para evoluir em termos de conhecimento e evoluir tecnicamente. O Brasil precisa urgentemente de bons valores. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimentos técnicos importantes, engenheiros, precisamos de médicos, profissionais da saúde, juristas, advogados, enfim, de todas as áreas nós precisamos evoluir bastante, porque só há uma saída para o mundo e uma saída para o Brasil, que é o único problema que influenciou todas as revoluções, todos os processos históricos, todas as grandes transformações da história da humanidade estiveram atreladas a isso, a economia. Todas as revoluções, guerras, todas as grandes tragédias humanas tiveram a economia na sua base. Problemas econômicos de privação, de escassez, levaram às grandes revoluções. Pode pesquisar. Então, o que o Brasil precisa urgentemente é retomar o crescimento econômico, geração de emprego, que essa pandemia arrasou famílias, arrasou economias, que a gente esteja unidos para voltar nisso que o país precisa. E respeitando a ideia do próximo. Nós somos um país plural, cada um pensa do jeito que quiser, vota em quem quiser, tem a opinião que quiser. Vamos aprender a respeitar e conviver e buscar unidos juntos uma saída para essa crise. Excelente, muito bom. E te agradecer que está com a gente aqui assistindo esse vídeo. A gente se encontra em breve numa próxima produção aí da Conexia Educação. Obrigado, Fernando Capês. Até mais, até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.